Senadora Lides, queria só, com relação a Yuri, porque Yuri fez uma observação aqui com relação à questão das universidades. Claro que eu entendo o quanto você considera importante o papel das universidades, e é verdade, viu, Yuri? Por exemplo, a Teia Nacional, que com muita alegria foi realizada em Natal ano passado, eu quero aqui dar um testemunho. Só foi possível, senadora Lides, realizar a Teia Nacional lá em Natal por conta do envolvimento e do compromisso e da dedicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, junto com a UFESA. Se não fossem essas instituições, nós não tínhamos conseguido realizar a feira de maneira nenhuma. Além do mais, também essas instituições, lá no meu estado, têm se notabilizado, né, pelo quanto elas têm promovido a questão da cultura, seja inclusive no campo acadêmico, com cursos de gestão cultural, etc., etc., seja, claro, no envolvimento direto com a sociedade. Então, só para mim ficar claro, até porque eu não entendi direito, você levantou aqui algumas preocupações com relação às universidades participarem do edital. Até, inclusive, do meu lugar de fala, né? Eu também vim de uma universidade, né? Fiz História na Universidade de Brasília. Como eu disse, eu vim também de um programa de extensão da universidade. Foi através desse programa de extensão que eu tive contato com boa parte do movimento cultural de Brasília, né? Era justamente que a gente realizava ações de extensão em Planaltina. Eu mesmo não moro em Planaltina, né? Então, através desse programa de extensão que a gente tinha contato com essas comunidades. Inclusive, foi justamente através desse programa de extensão que havia muito esse debate colocado pelo próprio professor, coordenador do programa, de que o papel da universidade, quando realiza a extensão universitária, não deve ser a universidade a protagonista. Ela deve estar sempre junto, apoiando, justamente na questão do ensino, da pesquisa, da extensão, enquanto Estado, enquanto agente fomentador, mas não enquanto agente proponente, enquanto agente protagonista, porque o protagonista é a comunidade, é a organização social, a universidade está ao lado, a universidade não está à frente, não está acima. Isso aí foi muito importante, e dialogando dentro da Comissão Nacional, a gente percebe essa preocupação em diversos movimentos, justamente porque a universidade tem a sua própria história, a sua própria forma de organização, inclusive as suas próprias burocracias. Nós que viemos da educação sabemos que a burocracia do Ministério da Educação muitas vezes é muito pior do que a burocracia do Ministério da Cultura, né? Porque dentro da educação a gente está submetido a uma série de ordens, como, por exemplo, conselho universitário, conselhos superiores em geral, planilhas orçamentárias, chefias de departamento, chefias de instituto. Então, é temerário você colocar o movimento cultural e o movimento de pontos de cultura dentro desse tipo de organização. O ex-ministro da Educação, inclusive, comentou isso, o Renato Giannini, na época que ele ainda era ministro, de que é necessário, sim, uma aproximação entre a cultura e a educação, mas justamente aproveitando o potencial que a cultura tem de ser mais livre, justamente de não estar submetida a tantos regramentos, currículos, que a gente está tão acostumado na educação. Então, é preciso trabalhar juntos, mas sem submeter o movimento cultural a todos esses regramentos institucionais, conceituais, acadêmicos, que vem do campo da educação, não só enquanto universidades, mas enquanto escolas também. Isso eu falo, inclusive, enquanto professor da rede básica aqui do DF. Quando você trata
de alguma atividade ou de alguma ação cultural dentro da escola, você tem toda a questão da reunião dos professores, conselho de classe, conselho escolar, direção, gerência regional de ensino, tudo isso que a gente está acostumado. Então, se a gente coloca um ponto de cultura tendo que se submeter a todas essas questões, e inclusive a origem conceitual... Mas por que tem que ter isso? Hã? Por que tem que ter Porque isso? a educação sempre tem isso. Eu não conheço uma escola, por exemplo, que você consiga realizar alguma atividade sem você passar por todos esses fóruns. Então é necessário, sim, que a universidade esteja... nós temos diversas parcerias com universidades por todo o Brasil, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, mas sem colocar dentro dessa lógica academicista e burocrática. A gente está falando justamente de desburocratizar o movimento cultural. Aí a gente colocar essas questões dentro do âmbito do Ministério da Educação vai se burocratizar ainda mais. Vide os editais que nós temos aí como Proeste, Mais Cultura nas Universidades, que nós temos uma série de críticas ao nível altíssimo de burocratização do Ministério da Educação. Ainda fica dentro da fala dele, né? Por isso que eu interrompi um pouco, desculpa, mas assim, perguntar o porquê. Porque quando o ministro Janino esteve aqui, eu falei isso, da questão do ponto de cultura dentro da escola, e quando o ministro Juca esteve aqui também, falei isso. Porque eu entendo assim, primeiro eu quero dizer, para mim, ponto de cultura é o maior instrumento de democratização da cultura que a gente tem. E, de repente, as pessoas se descobriram fazendo cultura, produzindo cultura. A lavadeira que canta aquela musiquinha, aquela cantiga dela lavando roupa, descobriu que aquilo é cultura e foi lá no estúdio, alguém botou e gravou a música. Então, eu acho fantástico o ponto de cultura. Mas eu tenho uma experiência, eu fui gestora de governo estadual de 8 anos, como secretária de administração, mas eu era considerada a madrinha da cultura, porque eu facilito, como eu liberava dinheiro, né? Então, eu era a madrinha da cultura, que eu costumava facilitar a vida deles, ainda hoje eles me encontram do pessoal da secretaria. Na tua pesquisa, acho que te falta uma pergunta exatamente assim, porque tu tem um testemunho. Quantos pontos foram instalados e fecharam? Né? Porque tem pontos fechados, tem pontos que não sobreviveram. Então, mas ainda aí voltando à questão do ponto de cultura, porque o grande problema que os pontos de cultura enfrentam é o local, é o abrigo. Quem abriga o ponto de cultura? Porque as secretarias de culturas estaduais, por exemplo, não tem espaços culturais em todos os municípios. Nós temos 224 municípios, deve ter espaço cultural em uns 30. Então, por isso que eu defendia e continuo defendendo, até que me convença ao contrário, o ponto de cultura na escola. Você já tem lá um público, que já aumenta a participação desse público que foi mostrado aqui de participação, né? E você tem a possibilidade de fazer a integração escola-comunidade, abrir a escola para a comunidade. Agora, sem burocracia, eu entendo que é o abrigo só que a Secretaria de Educação vai dar, porque na escola sempre tem um canto sobrando, e o espaço de cultura, o ponto de cultura pega pouco espaço. Os que eu conheço são pequenos, mas funcionam maravilhosamente. Né? Um espacinho, um cantinho ali, ele bota lá o estúdio, ele bota tudo, a rádio, está tudo lá num canto, assim, que eles conseguem fazer. Então, eu entendo a Secretaria de Educação como a parceira que vai abrigar, porque, inclusive, se ela não tiver sala sobrando na escola, ela tem mais facilidade de construir uma sala. Não é que ela vá gerenciar a cultura, o ponto de cultura. O ponto de cultura vai ser gerenciado pela comunidade, pela entidade que proponente, pela Secretaria de Cultura, mas ela precisa ser parceira nisso, porque eu entendo que resolveria muitos problemas. Porque eu tenho um exemplo de quando eu falei do fechamento, ponto de cultura que foi conseguido por uma entidade, e aí ela estava de bem com o prefeito alugou casa, pagava luz, pagava água, pagava um funcionário para ficar, abrir, fechar, limpar. Mas aí se desentenderam politicamente, pronto, o prefeito não pagou mais a água, mandou cortar a luz, não pagou mais o aluguel. O que aconteceu? A pessoa da entidade levou os equipamentos para casa, porque a entidade não tinha uma sede, não tem, a maioria das nossas entidades, associação de moradores, não tem uma sede para botar as coisas. Então, por isso que eu defendo na escola, sem que a escola entre no gerenciamento. Problema em várias escolas aí, justamente no programa Mais Cultura nas Escolas, né? Porque aí você chega no momento da execução,
Aí a direção da escola chega e fala, não, mas é porque está faltando alguma outra coisa aqui de uma atividade pedagógica, a gente vai pegar a verba do Mais Cultura na Escola, fazer isso e depois a gente repõe. Ou seja, em várias escolas, os diretores das escolas estão tendo um alto nível de ingerência, e esse é o nosso medo que isso aconteça também. Ou seja, nós queremos essas parcerias, assim como elas já acontecem, mas deixando claro de que a gerência é do ponto de cultura, não é da direção da escola, não é da direção da escola, não é da instituição universitária. A gerência regional, nem a coordenadora, não vai ter ingerência. É uma parceria onde a educação está entrando com o abrigo, com o espaço que a gente sabe que ninguém vai tomar aquele espaço do ponto de cultura, porque nós tivemos muitos pontos fechados por conta dessa história do local. Aí as pessoas levam para casa, acaba se perdendo, acaba não funcionando mais. Nós temos pessoas lá que têm equipamentos em casa e não funciona nada. Né? Tenho conhecimento de alguns municípios nessa situação. Então eu achava que a parceria era o melhor caminho, desde que faz um termo, né? Faz um ajuste de conduta dizendo o que é. E aí é muito claro. Qual o papel de cada um? Eu entendo que não tem que ter ingerência. É uma coisa, ela está cedendo um espaço. A escola tem que chamar a comunidade para participar mais da escola. Seria uma forma da comunidade vir mais para a escola também. Então, acho que se a gente poderia ter mais pontos de cultura, porque acho que as pessoas nem escrevem, nem pedem, pensando na despesa que não é coberta pelo ponto, questão do local, aluguel, água, luz, uma pessoa que faça a limpeza, que faça as coisas. Nisso nós temos total acordo. Nós queremos avançar nessa parceria da cultura com a educação e acreditamos que, inclusive, o papel do Senado é importantíssimo nisso, para justamente a gente deixar bem claro logo no início qual o papel do ponto de cultura, qual o papel da escola nessa parceria, porque se você deixa vago, que foi o que aconteceu, aí quando fica vago, a tendência é o diretor da escola, o chefe de departamento da universidade ingerir muito, né? Muito obrigada por sua coordenadora Lídice. Só bem rapidinho, primeiro apenas só para fazer uma retificação aqui, eu rendi aqui homenagens ao primeiro ponto de cultura lá do meu estado, lá de Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte, região do Trairi, e eu chamei de arte de rua. Na verdade, o nome mesmo do ponto de cultura, Alexandre, é arte viva, o que não deixa de ser arte de rua. Né? Só isso, né? E me associar também aqui a essas considerações feitas pela senadora Regina, Yuri. Eu acho que isso tem que ser dimensionado com muito carinho, a questão da educação e da cultura por uma série de razões. Primeiro, né, pela indissociabilidade que há entre um tema e o outro. Isso é consenso, né? E segundo, né, para que a partir daí a gente possa exatamente o quê? Né? Potencializar e fortalecer cada vez mais as ações que dizem respeito à promoção e fortalecimento da cultura. Terceiro, você sabe, né, que uma coisa é o orçamento da cultura, outra coisa é o orçamento, inclusive, da educação. Eu dou exemplo, por exemplo, eu coloco como exemplo a questão do livro, da leitura e da literatura. Há tempos que a gente vem fazendo um debate aqui no Congresso Nacional, felizmente essa coisa está repercutindo junto ao governo, no sentido de que o quanto é necessário, já que o MEC tem ações voltadas, claro, para o livro e para a leitura, evidentemente que sim, deva ter, e o MINC também, o quanto é necessário haver esse casamento, né, do ponto de vista programático e do ponto de vista, né, da ação, que fortaleça a questão orçamentária e etc. Muito obrigada, senadora. Eu gostaria de agora caminhar para as considerações finais, porque nós temos um horário definido para o encerramento. E o senador Romário nos encaminhou aqui uma série de perguntas para os três colaboradores nossos, digamos assim. Então, eu vou encaminhar para que cada um de vocês possa nos responder, para constar do nosso relatório e a gente analisar dentro desta perspectiva da relatoria. Como o Frederico tomou conhecimento das perguntas antes, enquanto vocês falavam, eu vou perguntar se ele tem condição de dar resposta a alguma das perguntas e depois me encaminhar para o... Eu respondo agora? Escrito. Por escrito, não. Sim. Tá bom, por escrito. Por escrito dá para responder? Dá, claro. Tá.
Então, eu podia estar com as perguntas. Eu pedi que eles tirassem uma cópia e pensei até de ler aqui as perguntas, mas, de qualquer forma, vocês vão receber 3 cópias para que cada um possa responder. Eu peço desculpas às senhoras senadoras, é que eu, como relatora, para mim é importante ouvir todas as perguntas. E tenho um compromisso já firmado com o Eurolat, que se reúne aqui hoje, a comissão do Eurolat, e eu sou integrante da mesma, e é nesse horário que vai se iniciar. Nós estamos aqui com o presidente da parte europeia do Eurolat, e o senador Requião é o presidente, foi eleito na última reunião nossa, da parte latino-americana. Então, por isso, nós vamos nos encontrar e eu precisava participar também desse encontro. De maneira que já está aqui, as perguntas já estão aqui, para a sugestão para o Ministério da Cultura, de perguntas para o representante do INPEA e para o Iuri, também sobre os pontos de cultura. Eu pediria que vocês me enviassem as respostas por escrito e eu encaminho essas respostas ao senador Romário, ao tempo que também procuro incorporá-las no meu relatório. Peço à nossa senadora Socorro que possa... Regina, desculpe, senadora Regina, que possa enviar também suas colaborações, porque como a nossa audiência pública, ela pretende fazer um relatório da política, qualquer assunto que aqui não tenha sido tratado, que a senhora possa nos encaminhar, Vossa Excelência possa nos encaminhar, inclusive fazendo uma reunião com os pontos de cultura do seu estado. Eu e a senadora Fátima estamos aqui numa conspiração para tentar fazer uma audiência pública ainda no Nordeste. Mas, então, poderíamos ter sua participação decisiva. Mas isso não acontecendo, peço a Vossa Excelência e a senadora Fátima, que tanta contribuição tem a dar a este assunto, que possa nos encaminhar posteriormente um pequeno relatório que eu possa incorporar ao nosso trabalho. Mas temos tempo e é possível sonhar com a nossa audiência pública, certo? Eu já pude participar de outros debates aqui, senhores, e a senadora Regina, que tem uma experiência de escola muito grande, pela audiência que pude participar aqui com o Ministério da Educação, creio que nos oferta essa visão de escola mais integrada à comunidade, que todos nós temos como referência, não é? E eu creio que ela se integra também, senadora, a uma visão que hoje todos nós buscamos viabilizar, que é uma ideia de escola de tempo integral. Nem sempre uma escola de tempo integral num local físico enquanto escola, mas uma escola que se articule com outro tipo de referência. Eu creio que a preocupação de Iuri está justamente em que essa coisa não se misture e não se transforme numa outra parte da escola, por uma razão muito simples. A cultura tem que ter liberdade total de criar. Nós temos a esperança que eles possam fornecer à sociedade esse espaço de criatividade sem regras pré-definidas, que nem sempre a escola tem condição de dar. Mas nós todas que somos sonhadoras de uma escola livre, também buscamos incorporar essas experiências todas de maneira cada vez mais integrada à escola. Então, eu quero agradecer a participação das duas senhoras senadoras, que até o momento se encontram aqui, e aos senhores Frederico Barbosa, pesquisador do IPEA, Alexandre Santino, que representa aqui o Ministério da Cultura, através da Diretoria da Cidadania e Diversidade Cultural, e Uri Soares, da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, que deram
uma grande contribuição hoje a este debate. Esperamos contar com a colaboração dos senhores para a continuidade da organização desse relatório. Muito obrigada. Convoco para a próxima terça-feira, dia 10 de novembro, em caráter excepcional, às 11h30, reunião extraordinária desta comissão, destinada à deliberação de proposições. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.